Olá, tudo bem? Então, eu descobri que a minha esposa... Ela sai com caras por dinheiro há anos. E estou arrasado. A dor é insuportável. Bom, a minha esposa e eu nos conhecemos na faculdade. Ela era a garota mais linda que eu já tinha visto e sempre tinha uma multidão de caras ao seu redor. Nós nos casamos, iniciamos nossas carreiras na mesma área de atuação, mas em empresas diferentes. Eu já tinha uma carreira de sucesso, enquanto ela ainda lutava com isso. No nosso 3º ano de casados, engravidou do nosso primeiro filho, mas continuou trabalhando durante a gravidez. Algumas semanas após o parto, o médico pediu que ela fizesse uma biópsia do colo do útero. Então foram encontradas células pré-cancerosas e o médico perguntou se queríamos ter mais filhos, porque se assim fosse, nós teríamos que fazer o mais rápido possível, já que ela precisaria tirar o útero. Então, quando ela estava pronta após 5 meses, engravidou novamente. Mais testes foram feitos e um médico diferente aconselhou a fazer o procedimento de remoção do útero. Cara, minha esposa estava com o coração partido, pois queria ter uma família grande, com pelo menos 4 filhos. Bom, ela se dedicou a ser uma ótima mãe e se tornou uma dona de casa exemplar. Enquanto isso, a minha carreira estava progredindo. Me ofereceram um cargo em outra empresa com um grande aumento salarial. Nós tínhamos um casal de amigos da época do colégio. Sempre jantávamos juntos, saíamos de férias, éramos bem próximos. A esposa do meu amigo também teve um filho, mas logo depois de dar à luz, ela voltou ao trabalho e construiu uma brilhante carreira. No caso deles, foi ao contrário. O meu amigo era quem ficava em casa cuidando das crianças enquanto sua esposa trabalhava. Minha esposa e meu amigo faziam coisas juntos com as crianças, já que ambos ficavam em casa. Até mesmo quando as crianças estavam na escola, eles passavam tempo juntos. Eu sei que você provavelmente deve imaginar que eles tiveram um caso, e isso realmente aconteceu. Mas olha, eu quero deixar bem claro que eu soube disso muitos anos depois. Um dia o meu amigo perguntou à minha esposa se ela gostaria de fazer um trio, e ela concordou. O terceiro cara pagou R$500 para minha esposa e ainda perguntou se ela gostaria de fazer uma sessão individual. Ela disse que precisaria de um tempo para pensar e que, se topasse, meu amigo avisaria. Daí, com o tempo, o meu amigo recomendou um outro homem e a situação foi aumentando, até o ponto que isso se tornou um negócio. Mas espera lá, eu acho que eu preciso ser mais claro. A minha esposa passou a ser uma profissional do sexo e meu amigo era o cafetão. Ela comprou um celular diferente e usou o dinheiro que ganhou para comprar roupas eróticas a pedido da sua clientela. Ela chegou até a comprar um carro novo para que não fosse reconhecida quando ia fazer os programas. Eu nunca desconfiei porque o meu salário era realmente muito alto. É claro que agora eu sei de tudo. Percebo o quão inocente eu fui. Eu admito que nessa época eu estava trabalhando feito doido, incluindo nos finais de semana, pois eu queria subir de cargo. Bem, quando o meu filho mais velho já estava na faculdade e nosso outro filho no último ano do ensino médio, eu recebi uma ligação do meu amigo, falando que minha esposa estava no hospital. Ele foi muito vago, mas disse que ela estava machucada. Eu corri para o hospital e quando cheguei, ela estava ligada a um monte de máquinas. Estava com uma mandíbula quebrada, um nariz quebrado, um osso do rosto fraturado e possivelmente uma concussão. Falaram que ela iria se recuperar, mas seria um longo processo. Um policial estava lá e falou que provavelmente a minha esposa trabalhava como garota de programa e um cliente a teria espancado. Até então, eu ainda não tinha ideia sobre qualquer trabalho que a minha esposa estava fazendo. Ela estava chorando e falando coisas sem sentido por causa da medicação. Então uma enfermeira disse que eu devia deixá-la descansar e me entregou uma bolsa com as roupas da minha esposa. Daí eu abri e perguntei à enfermeira se aquela bolsa era realmente da minha esposa, pois ela nunca usava salto alto e vestidos curtos. A enfermeira disse que foi isso que a polícia havia trazido do quarto do hotel. Então eu liguei para meus filhos para avisá-los. Daí mais tarde naquela noite, o meu filho mais novo estava sentado ao lado dela. E liguei para meu amigo perguntando como ele havia se inteirado de tudo antes de mim. Então, finalmente, ele abriu o jogo sobre o que minha esposa estava fazendo, deixando de fora seu caso e seu envolvimento. Mas eu, que não era bobo, já havia sacado tudo e fiquei devastado.
Nós finalmente a levamos para casa após a cirurgia. Liguei para a esposa do meu amigo e contei sobre o caso que eles tiveram e também sobre todo o negócio onde ele era o cafetão e ela a prostituta. Ela ficou devastada também e pediu o divórcio. Assim que a minha esposa melhorou, eu disse que nosso casamento havia acabado e pedi para ela se mudar. Ela foi morar com meu amigo. Bom, agora eu estou sentado aqui após 5 anos e ainda amo. A dor é insuportável. Os meus filhos sabem o que ela fez e não falo com ela desde que ela partiu. Então, o que devo fazer? Sério, essa história foi uma das mais devastadoras e chocantes que eu já ouvi. Eu não consigo nem imaginar como é descobrir, depois de uma vida inteira, que sua esposa não é nada daquilo que você pensava. E não foi uma traição qualquer, foram várias. Se tornou uma profissão. E o pior é saber que a verdade foi revelada por um acidente, não porque ela quis ser honesta e contar tudo. Eu acho que se não fosse pelo fato de ter sido espancada, ela nunca teria contado ao esposo. Sem falar no amigo dele, se é que esse tipo de pessoa pode ser considerado um amigo. Você também ficou tão horrorizado quanto eu? A próxima história também conta sobre um problema enfrentado em um casamento, mas com outro foco. A inscrita nos contou: Pois é, nós contratamos uma barriga de aluguel e o meu marido está obcecado por ela. Eu sou uma mulher de 34 anos e o meu marido, ele tem 37. Eu sofria de problemas de infertilidade, então nós decidimos contratar uma barriga de aluguel. Tudo foi feito legalmente, com contrato assinado. A substituta era uma mulher muito respeitosa e gentil, mas o meu marido começou a ter comportamentos estranhos. Ele começou a focar totalmente nela, faltando até o trabalho para ir visitá-la, ou até mesmo comprando presentes que ela nem sequer havia pedido. Ele também enviava mensagens o tempo todo para ela, pedindo para conversar, e até mesmo se ofereceu para consertar algumas coisas na casa. Ela reclamou comigo sobre isso e me contou as coisas que ele estava fazendo. Eu tentei falar com ele, mas o meu esposo disse que estava fazendo aquilo pelo nosso filho e não por ela. Ainda assim, eu pedi que ele parasse e respeitasse o espaço da mulher. Ele ficou bravo comigo e me acusou de estar com ciúmes. Mas eu disse que foi a própria mulher quem reclamou desse comportamento, e isso o deixou um pouco irritado. Então, ontem, a nossa substituta me ligou, dizendo que ele foi até a casa dela e pediu aos seus amigos que estavam lá para irem embora. Eu perguntei por quê e ela disse que ele queria mostrar o carro que havia comprado para ela. Eu fiquei chocada. Ela disse que recusou o carro e pediu que meu marido fosse embora, mas ele começou a discutir com ela sobre o fato de que usar o transporte público seria arriscar o bem-estar do nosso bebê. Eu briguei com o meu esposo e falei que ele estava sendo inadequado em relação à nossa barriga de aluguel. Ele explicou que o carro não era para ela, mas sim para garantir que o nosso bebê estivesse seguro. Eu pedi que ele parasse de desrespeitar aquela mulher e de usar o bebê como desculpa. Ele então falou sobre como ele estava tentando fazer isso funcionar. E até me acusou de não amar nosso filho tanto quanto ele. Será que eu estou sendo dura demais com ele? Essa história me deixou muito pensativo. Será mesmo que ele acredita que essa é a melhor forma de proteger a um bebê? O próprio fato de contratar uma barriga de aluguel já é bastante complicado. Passar dos limites nessa situação faz com que surjam ainda mais problemas. Olha, eu penso que existem duas opções. Ou ele está tendo algum tipo de sentimento pela outra mulher, ou então ele realmente acredita que deve fazer aquilo por ser o pai do bebê. Ainda assim, eu penso que é bastante inapropriado. O que você achou dessa história? Ainda contando sobre histórias familiares, esta outra é de um inscrito que está enfrentando problemas com sua filha. Ele contou: Pois é, eu havia prometido que pagaria o casamento da minha filha. Mas não vou mais fazer isso. Eu sou um homem de 39 anos e a minha filha tem 21. Ela vai se casar em junho e desde que era uma garotinha, eu prometi pagar por seu casamento. Porém, algo aconteceu há alguns dias que me fez mudar de ideia. A minha ex-esposa e eu tivemos nossa filha quando éramos muito jovens, aos 18 anos. Nós nos casamos e depois de 6 anos de casamento, eu me assumi homossexual para minha esposa e ela entendeu. Tivemos um divórcio muito amigável e a custódia dividida. Ela sempre foi a filhinha do papai e tinha uma linda relação com meu parceiro, que tem 38 anos.
Minha filha planejava seu casamento desde que era criança, mas quis impor algumas condições. A primeira seria que o meu parceiro não poderia ir ao casamento, já que seus sogros eram muito religiosos. A segunda é que meu filho adotado não poderia ir também, pois no casamento não seriam permitidos crianças. E a terceira era de que eu estaria proibido de falar sobre minha homossexualidade, para não constranger os convidados. Inacreditável, né? Eu disse a ela que se seus sogros fossem tão importantes, eles deveriam pagar pelo casamento. Ela ficou brava comigo e me chamou de criança. Disse que se eu continuar com essa atitude, ela vai pedir ao sogro para levá-la até o altar. Então eu falei que se minha família não for bem-vinda, não iria pagar pelo casamento. Ela ficou furiosa e disse que eu estava sendo egoísta e não estava pensando nela. Daí minha filha reclamou que eles não poderiam pagar o casamento, já que ambos são muito jovens, e me lembrou que era uma promessa que eu havia feito. Todos, incluindo a mãe dela, estão me chamando de egoísta. Será que eu estou exagerando? Gente, a impressão que eu tive é de que a filha buscava apenas por um caixa eletrônico. Pelo que ele contou, sempre foi um pai muito atencioso e presente, e mesmo assim a filha deu prioridade aos sogros, que é o próprio pai. Eu acho até que ela realmente foi muito mimada, para pensar que pode tratá-lo daquela maneira. Ela deveria sentir orgulho e não querer ficar escondendo. Eu confesso que fiquei muito feliz quando ele se recusou a pagar, e espero que tenha realmente sido firme nessa decisão. O que você achou da atitude da filha? A próxima história também fala de uma filha que tratou muito mal o pai. O inscrito disse: Oi gente, beleza? Eu sou um homem de 25 anos. A minha mãe faleceu há 4 anos e o meu pai, que tem 65 anos, é apaixonado por filmes. Ele e minha mãe sempre faziam maratona de filmes, então eu acho que essa é uma forma de ele ainda estar conectado com ela. Bom, a minha irmã, que tem 32 anos, conseguiu uma assinatura no Netflix de 2 telas e deu uma para o meu pai para que ele pudesse usar quando quisesse. Eu achei uma linda atitude da parte dela. Um dia eu estava fora da cidade, já fazia 5 semanas, eu acho. Então eu finalmente voltei para casa. Eu disse ao meu pai que deveríamos ver um filme juntos, mas ele disse que a Netflix não estava funcionando. Eu achei estranho. Então ele disse que perguntou à minha irmã há alguns dias, mas ela disse que simplesmente não estava funcionando. Daí eu fui, tentei fazer o login novamente, mas não consegui. Então eu liguei para minha irmã pedindo a senha, e ela disse que não poderia mais compartilhar a conta, pois o meu sobrinho estava assistindo desenhos o tempo todo. Então estavam usando as 2 telas. Isso me enfureceu. Eu perguntei por que ela não me contou antes e por que mentiu para o meu pai. Ela disse que não tinha coragem de dizer a verdade ao nosso pai. E eu disse que coragem para mentir ela tinha de sobra. Enfim, eu contratei uma nova conta do Netflix e mudei todas as minhas senhas. Então apenas meu pai e eu teríamos acesso. Há 2 dias, ela ligou dizendo que meu cunhado queria assistir um filme, mas a conta dela havia sido suspensa. E ela ainda teve a ousadia de pedir a minha senha para acessar. Eu desliguei o telefone na cara dela. Depois o meu cunhado me mandou uma mensagem me chamando de mesquinho, e a minha irmã ligou novamente pedindo a senha, porque o meu sobrinho queria ver desenho. Eu disse que ela teria que pedir desculpas ao nosso pai primeiro. Eu sei que é uma briga bastante desnecessária, mas eu fiquei com muita dó do meu pai. Será que eu estou errada? Bom, está bem claro que existe uma grande falta de comunicação nessa família. O motivo da briga é tão pequeno que chega a ser ridículo. Ainda assim, o fato de a filha ter deixado o pai sem algo que ele realmente gosta de fazer, mesmo sabendo sua idade e que havia perdido sua parceira de vida, me faz achar que ela é um pouco cruel. O que você achou? Esse outro caso que aparece agora na tela é um absurdo. Só vendo pra acreditar. Até já!